Bem-vindos ao canal da Agricultura Feliz. Vamos agora para o penúltimo episódio. No fundo, o que tivemos a ver nos primeiros episódios é quais são os fundamentos para conseguirmos dar este passo em frente para uma agricultura que utiliza menos inputs, que tem menos impactos, que faz menos emissões. Vimos principalmente que temos que ter um solo sempre ocupado com raízes, com plantas. Não, temos que reduzir ao mínimo os distúrbios, temos que reduzir ao mínimo os distúrbios físicos e químicos com aplicações de azotos, de fertilizantes de síntese, temos que reduzir herbicidas, inseticidas, porque não são eles que vão dar vida ao nosso solo, não são eles que vão dar equilíbrios naturais ao nosso solo, e o que nós queremos é perceber quais são aquilo que leva a aparecer pragas e doenças e infestantes, que possa ser dominado por nós, possa ser moldado por nós, para reduzir essas aplicações. Estamos também a ver que temos que ter diversidade de plantas, diversidade de ambiente, tanto fora da cultura como no interior da cultura, desde as bandas herbadas, as zonas de proteção ambiental, zonas onde vamos ter cada vez mais auxiliares que nos vão ajudar a fazer o equilíbrio e essa variabilidade tão possível para termos um ambiente muito mais equilibrado, e também dentro da cultura termos algumas plantas companheiras, temos algumas culturas de cobertura que seguem também ao longo da cultura, mesmo quando o milho ou a nossa cultura comercial está a desenvolver-se, para termos cada vez mais afastar-nos da pouco natural que é fazermos só uma cultura. A natureza nunca conseguiu fazer só uma cultura, ela tende a diversificar para se equilibrar, para que os biomas possam ter no solo soluções para cada vez que há uma praga, que há uma doença, ela possa ser acudida por várias raízes de várias plantas que no fundo vão fazer todo esse trabalho de tentar equilibrar e tentar resolver os problemas sanitários da nossa cultura. E por isso a diversidade é fundamental. Vamos também ver agora quais são os fatores para podermos reduzir os inputs. E este episódio é não só sobre todo o ambiente que fizemos para trás, mas também qual é o novo combustível, qual é o combustível que nós vamos usar ao limite, pois é ele a solução para conseguirmos resolver estes objetivos que temos. E esse é o solo que temos todos à disposição, principalmente nós aqui no sul, com uma radiação, com uma temperatura e com acesso à água, temos hoje capacidade de, com o sol, fazer cada vez mais este combustível, que no fundo é fazer o alimento para as plantas, é fazer o alimento para os nossos micro-organismos do solo, que vão ser eles os novos trabalhadores da agricultura que nós queremos desenvolver, e para isso temos que os alimentar. Os micróbios não podem viver num solo morto, num solo hidropónico, num solo de areia, pois aquilo que queremos é realmente fazer com que a natureza nos traga esse trabalho e não nós estarmos a aportar. O que é que se passou quando nós fomos convidados a ter à disposição nitratos, termos adubos, fósforo, potássio? Nós fizemos das nossas plantas preguiçosas. Porquê? Porque era mais fácil termos um produto já feito como se fosse um alimento que se come rapidamente, uma fast food, qualquer coisa que a planta com facilidade, a partir da água da rega e a partir de poucos movimentos ambientais no solo, possa absorver. E isso é permitido num solo com pouca saúde, um solo praticamente morto, numa areia inerte. Conseguimos pôr plantas a crescer, conseguimos fazer produção, conseguimos ter culturas a produzir. Mas é de uma forma extremamente cara, pouco eficaz e produzindo imensas emissões no processo industrial que teve a levar os nossos produtos que colocamos, os adubos, no fundo, toda a parte de fitofármacos, etc. Portanto, o que vamos ver é se o solo pode fazer ou não isso. E qual é a base ecológica, biológica do sistema. Nós temos no solo hoje a capacidade de produzir energia, que no fundo o agricultor é o tal gestor de energia, que vai buscar energia onde ela é barata, onde ela é grátis, e vai pô-la nos alimentos para depois vendermos energia a quem precisa de se alimentar, tanto as pessoas como os animais, como os nossos micro-organismos. E portanto a primeira coisa é termos as nossas plantas o mais tempo possível a fotossintetizar. E o que é a fotossíntese? Não é mais do que agarrar na água, no dióxido de carbono e em alguns minerais e fazer açúcares, fazer depois aminoácidos, proteínas, etc. E aquilo que nós temos em primeiro lugar é que pôr estas plantas a fotossintetizar ao máximo, estes painéis solares que temos aqui a produzir o máximo de açúcar possível, e no fundo o açúcar não é mais do que o CO2
com a água, que no fundo o hidrogênio da água e o oxigênio, e é esse açúcar que é o combustível inicial de todo o processo. É o motor de arranque de todo o processo. Esse açúcar vai ser usado pela planta a fazer as suas infraestruturas, as suas folhas, os seus caules, as suas sementes, vai injetar toda essa estrutura de carboidratos ao nível da cadeia dos aminoácidos, das proteínas, mas principalmente aquilo que ela faz primeiro é fazer uma simbiose e um acordo com os micro-organismos do solo, de lhe entregar açúcar, e esse açúcar é o combustível dos nossos micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, nemátodos, todos eles precisam basicamente de açúcar. E principalmente das proteínas, que são elas que estão em maior quantidade nos nossos solos destruídos. E essas proteínas não são mais daquilo que nós chamamos o carbono líquido, que é, no fundo, este CO2 que nós transformamos através da água que temos da chuva ou da rega e pomos na forma de açúcar. E esses exudados que a planta vai enviar para as raízes como forma de troca, como moeda de troca, para que os micro-organismos lhes deem minerais. E os micro-organismos só podem ser alimentados se tiverem uma fonte de carbono, se tiverem uma fonte de alimento que no fundo é o nosso carbono atmosférico, que é isso que tanto precisamos tirar da atmosfera. Portanto, temos aqui praticamente um ambiente perfeito para termos tudo o que nos interessa: retirar carbono da atmosfera e juntar a água que temos disponível e colocar à saúde, à disposição dos nossos micro-organismos. E a partir daí os micro-organismos irão fazer reciclagem, irão fazer o ciclo de vida do micro-organismo, vai libertar para a planta cada vez mais os microelementos, os elementos, os macroelementos que estão disponíveis, muitas vezes fixados no solo, muitas vezes retidos porque não estão de forma assimilável para a planta, e é essa saúde, é essa virtualidade que nós criamos com o alimento dos nossos micróbios. Vamos aumentar a matéria orgânica, vamos aumentar a vida de todo o ecossistema, a vida biológica dessa cadeia trófica do Soil Food Web, muito conhecido, daquilo que nós precisamos de ativar. Nós temos que ativar o processo de deixarmos de ter os nossos solos extremamente mobilizados, extremamente injetados com nitratos, com herbicidas, com inseticidas, e tudo isso o que vai fazer é perder essas cadeias de vida que nós temos que evitar. E isso vai ao favor daquilo que nós precisamos, que é não gastar dinheiro. Basicamente, aquilo que se pede ao agricultor é que produza com o menos custos possíveis. E isso não há nenhum agricultor que possa dizer que não é isso que quer. E, portanto, aquilo que temos que ver é até que ponto nós vamos capturar o solo, como é que o vamos capturar e vamos colocar esse solo, esse carbono, esse combustível que vem da atmosfera nos nossos micróbios, e esses micróbios depois vão fazer com que os alimentos venham outra vez para a planta, porque esta simbiose, no fundo, o que vai fazer é a planta vai mandar sinais através desses açúcares para as nossas raízes, para os nossos fungos micorrizados, que no fundo é toda a parte de fungos que vão desenvolver-se à volta das nossas raízes, vão aumentar a área de recolha desses microelementos. No fundo, as nossas raízes hoje crescem 20, 30 centímetros, porque depois, não, como já vimos, não têm ar, está compactado o solo e estão muito habituadas a ter, no fundo, comida fácil, porque é aquela que nós lhe damos. Este princípio faz pensar que nós estamos a mimar as nossas plantas, estamos a abandonar os nossos micróbios sem alimento e, portanto, pomos alimento dedicado só às nossas plantas, e isso é um processo que eu penso que não será de futuro, porque não temos dinheiro para suportar esse processo. E, portanto, conseguimos, reduzindo os impactos das suas aplicações, reduzimos os custos de produção, e isso é aquilo que podemos resistir aos preços baixos que temos vindo a ter nos últimos anos. E por isso, aqui que nos vamos concentrar é conhecer o nosso solo, porque cada solo tem a sua história, cada solo tem a sua vida própria, e não podemos generalizar receitas para de repente deixarmos de aplicar os nossos azotos, os nossos fósforos. Temos que primeiro criar um sistema de recolha solar. E como é que o vamos fazer? Basicamente começar pela cultura de cobertura, que vamos usar todo o inverno, que cada vez são maiores, cada vez tem mais temperatura e temos muita radiação, e temos a água da chuva. E nessa altura estamos a fixar carbono, estamos a fixar exudados para essas nossas raízes, estamos a aumentar a vida biológica do solo, tem um solo protegido, que se protege da chuva, que se protege dos arrastamentos, que se protege da lixiviação e vai reciclar os nutrientes,
porque tem carbono, principalmente para dar vida a toda esta teia de vida biológica que temos no solo. E é o sol, no fundo, que vai alimentar todo o processo e vai fazer um virtuosismo sobre a vida do solo, que depois, quando colocarmos a nossa cultura do milho, já temos um ambiente extremamente vivo, extremamente ativo, para estar preparado para depois vir a alimentar o nosso solo, o nosso milho. E é aí que vamos receber o prémio daquilo que temos vindo a fazer, de ter menos mobilizações, ter menos distúrbios no solo, termos uma vida mais ativa, que vai recolher mais microelementos. Nós temos fósforo, por exemplo, bloqueado, que dava para milhares de anos para a frente. Só que o que é que nós fazemos é pôr fósforo mineral e as plantas já não vão buscar aos seus micróbios que fazem a solubilização do fósforo. O que vamos ter que pôr aqui algumas ajudas biológicas também para ajudar ao ciclo biológico, para pormos fermentos no solo que desapareceram ao longo das últimas décadas com a nossa forma de fazer agricultura, e o que temos que é renovar essa frota de vida que nos vai pôr o modelo a funcionar sem aplicações destes adubos de síntese. Isso é extremamente apelativo devido aos altos custos que os inputs têm. Por isso, vamos ver quais são os processos que nós podemos incentivar, melhorar, otimizar, fazer com que todo este processo energético possa ser a nosso favor e possamos ter capacidade de vir a ter plantas destas que estamos aqui a ver, com este ano já com alguns cortes. Estamos ao nível nestas plantas a cerca de 40% de corte de azoto e continuamos com plantas saudáveis onde não vimos carências aparentemente nestes primeiros anos. Porquê? Porque tivemos um processo de adaptação, um processo de adesão antes de chegar a esta fase. Primeiro, colocar culturas de cobertura, colocar alguns adubos orgânicos para fazer com que essa vida biológica fosse acelerada nos primeiros anos, e depois a pouco e pouco vamos desmamando a nossa planta dos adubos de síntese. Porque é isso que ela mais gosta, mas é isso que a gente lhe vai ter que tirar a pouco e pouco. E para isso temos que dar algumas novas alternativas, porque senão não conseguiremos ter plantas para produzir 15, 20 toneladas, que é esse o nosso objetivo. Por isso, acompanhe-nos nesta viagem de recoletores solares, que é no fundo nova forma de ser agricultor, é não mais do que recolher sol, alimentar o nosso ambiente com este carbono líquido que o sol produz de borla e colocá-lo no chão para conseguirmos rapidamente livrarmos dos produtos de síntese, reduzir ao mínimo as aplicações e tentarmos ter um ganho rápido e não precisar de esperar muitos anos, porque o agricultor hoje não pode correr riscos de estar a fazer alterações ao seu modelo produtivo se não for para ganhar rapidamente mais dinheiro do que está a fazer. Venha daí, convido-os a deixar-nos também nos comentários aquilo que estão a fazer pelo vosso solo, como é que o vosso solo está, têm vindo a analisar a saúde do solo, que tipo de aproximação que estão a fazer, acham que é possível, temos erros de base, façam-nos perguntas, digam as vossas opiniões, o que é que precisamos para ter um solo vivo, um solo saudável, um solo que não vai precisar no limite de aplicações de fitofármacos, e isso vai levar o agricultor a ser cada vez mais feliz e o nosso ambiente que nos rodeia aqui dentro de uma seara destas cada vez também mais feliz. Venha daí e ajude-nos a conquistar este grande objetivo, que é que toda a região aqui possa um dia vir a não precisar de agroquímicos para fazer 15 ou 20 toneladas de milho aqui na nossa terra de riqueza agrícola, para podermos continuar a produzir com qualidade e a baixos custos, de forma a termos rendimentos mais sustentáveis para toda a economia regional.